Olá, Boa noite todo mundo, boa noite, Bruno. obrigado por ter topado fazer esse bate-papo aqui comigo. Não, prazer é meu, é sempre bom falar, ainda mais nesse período do ano, né? Que tá todo mundo aí agarrado com as metas, né? Focado em definir aí metas para esse próximo ano. Agarrado é uma expressão absolutamente mineira. Absolutamente, de Belo Horizonte. É, sabe, lógico que eu tenho aqui várias perguntas, mas eu quero te deixar super à vontade para você conduzir a conversa. Provavelmente você tem uma forma de explicar isso, mas eu acho que a grande deixa é que quem nunca estabeleceu metas e não atingiu, abandonou, não cumpriu, e talvez as pessoas não vejam que existem, não sei dizer, né? Você que é a mestre aqui, mas existem fórmulas, técnicas e maneiras de talvez a gente se manter mais aderido, aderente, nem sei se existe a palavra aderido, aderente ao que a gente se propôs a fazer. Como é que você puxaria aí o assunto? Vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidinho, né? Eu sou Esther, eu sou especialista em carreira, sou formada em administração. Eu cheguei até aqui, né, por uma transição de carreira. Eu trabalhei 10 anos no meio corporativo e, como muitas pessoas, né, passei aí pelo processo de burnout e acabei migrando, né? Fui empreender, fui trabalhar com gestão de pessoas, né? Me especializei também em marketing, muito focado para o LinkedIn, né? Posicionamento no LinkedIn, que ajuda muito na carreira, né? E nas pessoas aí que querem investir, não só para quem, né, quer trabalhar em empresa, mas também para quem quer construir uma carreira empreendedora. Ali se gera muitos negócios, né? Muitas oportunidades. E falar de metas, assim, nesse início do ano, esse ano eu observei um movimento muito interessante, né? Eu fui mãe recentemente. E o tanto que muitas vezes as pessoas se sentem sobrecarregadas, principalmente falando nessas famílias, né? Pai, mãe, enfim, que estão ali nessas definições no momento que às vezes é tão conturbado de tantas incertezas, né, na vida das pessoas. E quando a gente fala de metas, muitas vezes as pessoas viram os olhos, lá vem, né, definição de metas, vou ter que fazer e tudo. E eu acho que o principal, como você falou, né, técnicas e tudo, existem muitas técnicas, muitas formas, né, a gente vai falar sobre isso aqui também, mas muitas vezes eu vejo que as pessoas vão muito pela régua do outro, né? Elas olham aquilo ali que as outras pessoas estão fazendo, todo mundo começou uma meta fitness, de exercício, etc. Eu também tenho que fazer. Mas será que aquela atividade é uma atividade que você vai conseguir manter a sua consistência para atingir seu objetivo? Será que aquela atividade está conectada, né, com o que faz sentido para você, com o que você gosta? E isso vai muito da construção também do autoconhecimento, né? Que ao invés de você seguir, né, uma manada e muito porque todo mundo está fazendo, você construir de uma forma que funciona para você. E um grande exemplo é que eu vejo muitas das pessoas contando, né, as metas assim, vou fazer 200 treinos no ano e vai ser, e aí começa a contagem, né? 1, 2, 3, enfim, já estão lá no 15 mais ou menos aí, algumas pessoas que treinam, né, com mais frequência. E aí, muitas vezes a pessoa deixa de olhar para o que funciona para ela. Para mim, por exemplo, eu não gosto dessa coisa de longo prazo de 200. Para mim é no mês, então para mim conta que eu tenho que fazer lá os meus 15 dentro dos 30 dias do mês. E isso é o que funciona para Esther. É a forma que eu me sinto, né, avançando nas minhas metas para alcançar os meus objetivos. E uma das coisas que eu acho mais importante também é essa clareza do que é objetivo e o que é meta. Objetivo, né, simplificando e dando até esse exemplo aí, né, de atividade física, de tudo, é você pensar assim, eu quero ter ser mais saudável, né? Estar melhor comigo, com o meu físico até o final de 2024. Isso é o seu objetivo, mas como que você vai chegar nesse objetivo? Com essas pequenas metas e essas ações que você vai construir, né? Então, você vai colocar lá que você vai ter que fazer atividade 15 dias por mês, né? Ou os 200 treinos, que você vai procurar um profissional para te ajudar na sua parte nutricional, que você vai ter essa disciplina, né? De cuidar, de suplementar, enfim, de fazer o que você precisar para atingir esse objetivo. Mas dividindo isso e principalmente especificando ele.
né? Colocando ali que, tá, o que é ser saudável para Esther? Eu quero perder 10 quilos de gordura, reduzir X% de gordura no meu corpo. E isso é o que vai tornar a sua meta ali mais específica e mensurável, né? Para você ter clareza ali do que é o seu objetivo. E quando você conduz alguém, ajuda alguém a se organizar em relação a isso, por onde você começa? Porque eu tenho estudado... Bom, primeiro, eu sou economista, mas só que eu estudei economia não no Brasil, porque até onde eu vejo, os economistas no Brasil, eles realmente só estudam ciências econômicas puras, assim, dados. E aqui o curso de economia, depois do segundo ano, você consegue escolher certas aulas para que você tenha créditos dentro das aulas que são permitidas daquela competência que você está fazendo. E eu estudei muito teologia, psicologia, nutrição, antropologia. Então, já não é uma coisa que eu comecei agora, né? Ou seja, faz muitos anos. E aí, juntando com muita coisa que eu li, etc., a primeira coisa e eu quero te ouvir, a primeira coisa que eu provoco, né, quando eu interajo com alguém que quer falar sobre metas, antes de tudo, o que você quer, né? O que você busca, o que verdadeiramente você quer. Então, que é uma coisa que serve não só para as metas, mas para vários outros aspectos, que tentar ver a quantidade do querer daquela pessoa, né? Que não é uma das coisas mais simples, né? Porque tem gente que quer tudo ao mesmo tempo. Eu quero ser pianista, também quero fazer curso com o chefe, não sei das quantas, e eu também vou aprender a tomar vinho, mas enquanto isso também vou entrar no meu mestrado. Eu vou fazer tudo e ter 3 filhos. Legal, tem um comentário até de uma pessoa que é super interessante falando, né, gosto de dividir minhas metas em pessoal, financeira, saúde. É exatamente isso, assim, quando você olha, né, para o aspecto da sua vida antes de definir metas e objetivos, é interessante que você avalie o que a gente chama, né, nessas ferramentas que a gente usa também dentro dos processos de mentoria de coaching, de roda da vida, né? Você analisa todos os aspectos da sua vida. E muitas vezes as pessoas até se desesperam, porque começam a perceber que está tudo defasado, né? Não está dando atenção para a família, para a parte espiritual, para a parte de profissional, para a parte de desenvolvimento pessoal. E por não dar atenção a isso tudo, também querem fazer tudo ao mesmo tempo. E assim, por mais que a gente busque um equilíbrio saudável, é impossível a gente carregar aqueles famosos pratinhos mesmo, né? Assim, equilibrando tão perfeitamente a nossa vida, né? Porque muitas vezes também, né, eu espero, né, como eu falo com os meus clientes, que a sua roda não esteja capenga em tudo, ela esteja em alguns pontos ali que estão atrapalhando ela a girar na sua vida para você focar. Então, quando a gente olha para um ano, né, que é um longo prazo, eu acho sempre interessante escolher, né, escolhe ali 2, talvez 3, se as metas não forem muito ousadas ali, áreas da sua vida que precisam de investimento. Né, que ainda não estão rodando, né, não tem uma rotina, não tem uma consistência. E eu acho que o legal de quando você define metas, e eu trago até para a minha vida mesmo, assim, pelas mudanças de hábito, de tudo que eu vivi nos últimos anos, é que aquilo passa, uma meta acaba virando um hábito da sua vida, né? Um hábito de cuidar da sua saúde, de fazer um exercício físico, de leitura, de meditação, isso tudo internaliza de uma forma que você equilibra, né, aquela área ali que às vezes não estava tão legal e você deu aquele foco durante o período para poder olhar para outras, né, uma área de estudo, né, uma questão financeira, né, o seu relacionamento pessoal, afetivo. E eu acho que, assim, a maior equívoco que as pessoas cometem é realmente olhar e falar, eu quero fazer tudo e coloca metas, assim, muito ousadas, né? Que muitas vezes podem dar certo para uma pessoa mais disciplinada e que está ali, né? Igual eu tenho amigos que estão agora focados em participar de uma prova de triatlon. É super ousado. Eu não me arriscaria, pelo menos em 2024, para fazer isso. Então, mas eles são disciplinados, eles estão conseguindo, mas isso não é para todo mundo. Né? A mesma coisa é eu falar para fazer triatlo e eles já são corredores, alguns nadadores, alguns já têm algum esporte ali dentro que já é desenvolvido. Então, ok, é ousada? Sim, mas é possível e eles estão, né, seguindo nesse caminho aí para treinar. Então, seria correto anotar que o primeiro passo é
enxergar, descobrir quais são suas prioridades e estabelecer foco. Isso, exatamente. É olhar e entender, beleza, já analisei aqui que esse ano tem que ter mais controle financeiro, focar na minha saúde e na minha profissão. Então, como que eu vou olhar para isso e colocar essas metas? E você limitaria, porque assim, tem algum racional que fale, olha, não dá para você ter 10 focos ou 10 prioridades. Existe isso? Olha, eu acredito que a partir do momento que você depende do nível, né, da meta, por exemplo, fazer uma transição de carreira é um foco de energia, mas, por exemplo, a transição de carreira não acontece se você não tem um planejamento financeiro. Porque muitas vezes você vai abrir mão de um emprego muito bom, que você ganha super bem, para, às vezes, estudar, para focar, começar lá do zero, por exemplo. Né? Que eu falo que a gente não começa do zero porque a gente já tem experiência de vida. Mas começar um negócio, né, por exemplo, do zero, que ainda não tem, né, uma construção. E isso exige, então anda junto, né? Eu falo que anda junto com tudo. Né? Cuidar da saúde, saúde física e mental, vai exigir, né, por exemplo, uma parte mais física, né, de exercício, uma outra parte mais espiritual, que também pode fazer parte desse contexto. Então, eu falo que raramente você não tem uma meta que acaba um objetivo, né, que acaba não encostando no outro, né, nas outras áreas, assim, da sua vida. Mas, de fato, eu acho que olhando para objetivos mais ousados, por exemplo, né, essa questão do próprio triatlo, que eu dei o exemplo desses amigos, mexe com muita coisa, com o financeiro, com saúde, até com família, porque eles acordam muito cedo para treinar, tipo no sábado, domingo, né? Então são aspectos que acaba que tá tudo muito conectado, né? Acaba reverberando, né, nas outras áreas da sua vida, mas assim, quando eu olho para o cliente que me procura, né, para mentoria, eu falo, olha, esse tem que ser seu objetivo principal. Pode ser que você alcance ele até antes do tempo e você olhe para outros, mas de fato ter um foco é importante. Principalmente porque quem está começando a fazer isso, né? Porque tem pessoas esse ano começaram realmente a pensar sobre metas e objetivos. É difícil no início, né? Entender como que é essa rotina. E muitas vezes as pessoas não se conhecem. Que eu acho que é exatamente aí que pega, sabe? Aí você entra nessa, por exemplo, de 15 treinos de 200 e de repente você não sabe, não tem, né, o desenvolvimento, por exemplo, que eu já vi na minha vida, que eu funciono mensal. E aí, até você descobrir isso, né, você pode dar uma perdida aí no caminho. Então, é importante resgatar isso também. O Júlio fez a seguinte pergunta: como manter o foco e a motivação com metas de longo prazo? Dividir em pequenas ações. Eu acho que assim, é você olhar um objetivo principal, por exemplo, de compra de um apartamento. Você não vai ter, talvez, a entrada lá, que seja 30%, 200, 300 mil de um apartamento em um mês. Então, você vai ter que dividir isso nos próprios meses, né? Você o especialista da área, pode falar ainda melhor que eu, mas assim, você conseguir dividir isso em pequenas ações. Mas por quê? As pequenas ações fazem com que a gente se mantenha motivado, sabe? Então, uma pessoa que consegue, por exemplo, colocou, né? Igual eu coloquei, 15 de 30 treinos. O mês que eu fizer 18, eu vou ver, nossa, eu já consegui fazer 3 a mais. E aquilo vai me dando gás até para chegar, quem sabe, no 30-30. Porque aquilo vai me mostrando que eu consigo. Eu falo que a gente vai se automotivando, porque a motivação vem muito vem assim, né, para mim 100% da gente. Não adianta querer que outra pessoa fale, vai lá, se você não quiser fazer e não quiser atingir aquele objetivo. Então eu acho que o que mais pega assim é você conseguir colocar pequenas ações, assim, uma coisa simples que você possa fazer hoje. Do tipo, eu quero começar a correr amanhã. Então, deixa eu olhar aqui como que funciona uma planilha de corrida de iniciante, que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação e coisa gratuita. Então, eu vou começar amanhã e já entendi que eu vou ter que andar 500 metros e correr 100 para eu começar. Você consegue começar, né? Amanhã já é um primeiro passo. Não é ficar assim, amanhã eu vou procurar um grupo de corrida e vou participar. O grupo de corrida talvez seja o segundo, o terceiro passo, quando você já estiver motivado para depois escrever para uma corrida. E aí você vai seguindo, né? Isso. Então, acho que pequenas ações e principalmente aquilo que você consegue sair hoje do estado que você está e provar para você que você vai conseguir ter mesmo que uma pequena ação em prol do objetivo, já te ajuda a ter um gás, né? Aquela energia boa que você fala, nossa, eu consegui, e aí eu vou me mantendo, né? E vou né, mantendo aí o meu caminho para o objetivo. E a Neide, há metas que permanecem ano após ano. Como saber se é melhor mudar de objetivos em vez de insistir? Provavelmente ela
não está mensurando corretamente essa meta. Então, a sensação é que ela tem que não cumpriu. Se fosse uma meta específica, né, utilizando aí o método SMART, que a gente fala que tem que ser específico, então, quero, por exemplo, perder 10 quilos até 31 de dezembro de 2024, beleza, 10 quilos de gordura, por exemplo, né? Ainda seja mais específico ainda. Você colocou um objetivo específico, você colocou ali, né, objetivo meta específico, mensurável, que você colocou um valor. Aquilo, você fez uma análise que é super importante, se aquilo é relevante para você. Por que é relevante perder peso? Você está perdendo peso porque você viu que fulano perdeu, porque está todo mundo fazendo? Ou aquilo é uma coisa que vai impactar dentro, né, da sua saúde? Um tempo, né, especificar uma data para você medir, até porque às vezes você não vai conseguir cumprir os 10 quilos, mas você cumpriu 8, mas você vai poder entender de onde vieram esses 2. Ou se esses 2, assim, faltou por isso, ou não, foi realmente o que rolou, tem uma coisa do metabolismo, teve uma série de coisas, teve um mês que aconteceu isso, mas que pelo menos você olha e fala assim, eu cumpri 80%. Por isso que é muito importante usar realmente as metodologias, né? E o método SMART é muito bom para isso, porque você consegue ser específico. Porque provavelmente essa meta aí que ela fez foi ser saudável. E aí, por exemplo, né? Como que é ser saudável? Pode ser, uma pessoa pode ser não emagrecer, pode ser comer mais comida de verdade, não comer tanta coisa industrializada. E como que você vai medir? Quantos dias eu me mantive comendo sem produtos industrializados? Né? Aí você consegue ver, tipo, igual faz do treino, faz X dias sem isso, X dias, né? Sem aquilo. Então, provavelmente é porque não tá mensurável e aí não colocou. Eu falo que você não estabeleceu uma meta. Quando você coloca e todo ano ela tá lá, significa que alguma coisa tá errada nela, seja o tempo, seja a relevância. Às vezes aquilo não é importante para você. E você colocou lá e, ok, não é importante, você não vai priorizar aquilo dentro da sua vida. Eu acho que seria legal explicar para o pessoal o que é o método SMART, porque eu acho super interessante. Eu percebo que muita gente não conhece. Sim, claro. Vamos lá. O método SMART é um método que você utiliza para estipular metas, né? Então, como que ele funciona? O primeiro, né, o SMART, né, o primeiro S, né, que a gente traduz em português específico. Então, a gente tem que ser específico no que a gente quer. Quero perder 10 quilos. Isso foi ser específico, não é quero ser mais saudável. Você tem que colocar lá números, né, ser o mais específico possível. Mensurável, né, é você ter uma forma de medir isso. Seja por quilo, seja por reais, né? Enfim, tem que ter números envolvidos ali para você estipular. Ou pelo menos até eu falo que, vamos supor, eu quero cuidar da minha saúde mental, que é uma coisa muito subjetiva. Você sabe como funciona. Você pode fazer um termômetro para sua vida. Tipo, porque eu brinco que tinha até umas coisinhas de geladeira que eu já vi que era assim, hoje como está meu humor? Estou bravo, estou feliz, estou animado. E aí você vai anotando. Esse dia eu coloquei animado, esse dia eu coloquei triste, esse dia eu coloquei feliz. Isso é uma forma de você mensurar, não necessariamente tão número assim, mas você vai conseguir anotar ali quantos dias você esteve de bom humor, quantos dias você esteve bem disposto dentro daquele mês para saber que você tá bem, né? E tá cuidando aí da sua saúde mental. Tá? A outra parte que a gente fala também é da relevância. Por quê? A relevância, o que isso significa, né? Quando você tem aí, específico, mensurável, você tem ali a parte da relevância, é o quê? O que aquilo é importante para você? Então, muitas vezes é isso que eu tô falando, as pessoas entram no mundo aí de, eu vou olhar tudo que todo mundo tá fazendo e de repente aquilo não é relevante para mim. Então, não vai fazer sentido para você manter, né? Dentro daquela meta, daquele objetivo. Então, tem que ser relevante para você. O tempo, o que a gente tem que olhar? O tempo é o quê? Qual a data que eu vou colocar aquilo para eu concluir? Então, quando a gente olha para o T, exatamente o time, né? A gente olhar ali o tempo. Então, a mesma coisa. Vou perder 10 quilos até dia 31 de dezembro de 2024. Então, você já estipulou. Aquilo ali está redondinho. Você consegue olhar para aquela meta e falar, ela é específica, eu consigo entender como que eu vou mensurar, ela é relevante para mim, ela tem um prazo de tempo e eu vou conseguir fazer. Então, beleza, tá redondo ali. Que é muito o que a pessoa comentou, né? Talvez ela não tenha conseguido ver que ela estava concluindo, porque faltou alguma aí dentro da sigla, né? Do método. Então, eu perdi o A.
Porque S Ah, eu de não falei lá. Peraí, específico, agora até. Peraí, específico, mensurável. mensurável. Ai, gente, será que deu branco agora do ar? Relevante, tempo. Gente, me deu branco do que eu abro. Faltou total aqui. E eu mandei hoje ainda pra eu lembrar. Peraí. Específico, gente, relevante, mensurável, tempo. Nossa, me deu o branco. Vê se você achar aí o que É, é, eu vou conseguir falar. atingível. Ah, atingível, isso. Por quê? Muitas vezes a gente. Aí, ó, alguém já até mandou. Obrigada, Alana. O atingível é avaliar se é viável. É exatamente esse o ponto. Muitas vezes, se eu colocar, por exemplo, eu definir que eu vou perder 50 quilos até o final do ano. 50 quilos não tem como. Só fazer um cálculo rápido, né, ali, que eu vou ter que perder tipo uns 5 quilos, mais ou menos, né? 4 quilos e pouco por mês. Isso é viável? A gente sabe, por exemplo, né, no emagrecimento, que tem um momento que você dá uma descida, né? Você tem um boom, às vezes é perder 10 quilos ali naquele início, mas depois dá uma descida. Então, acho que isso é muito importante, essa análise, né, de aquilo ser atingível. A mesma coisa, por exemplo, do apartamento. Você vai querer juntar 300 mil reais no ano? Peraí, qual que é a sua renda? Qual que é o seu gasto? Qual que é a porcentagem que você vai conseguir guardar, né, dentro do mês aí? Você vai investir? Como que você vai fazer com esse dinheiro? Vai ser possível ter os 300 mil? Então, isso. Eu falo que quando chega no atingível e você olha e fala, nossa, tá usado demais, talvez seja a hora de rever, né, para entender e também de recalcular a rota, se preciso, né, se vê que não vai ser os 50 quilos que você foi ousado, vai ser 25, mas você comprou 50%. Mas eu acho que se você avalia isso antes, você consegue ter uma noção melhor, sabe, para poder definir. Obrigada, viu, Alana e Bruno. O Júlio está fazendo uma pergunta aqui interessante, que ele questiona o seguinte: se a gente, né, você acredita ou não na motivação do ambiente externo? Olha, ou seja, a interferência do ambiente externo, né, indiretamente. Vou pegar um exemplo até de carreira, né? De quem trabalha em empresa. Não é que eu acredite, e às vezes as próprias pessoas me questionam assim, Esther, mas eu tenho que manter motivado e se eu estou num ambiente que não está favorável, por exemplo, para minha promoção, e eu tenho que ficar eu mesma todo dia? Não, gente, não é isso. Claro que você tem que ter como, independente de um CNPJ que você esteja, da empresa, de qualquer ambiente que você esteja, você tem ali os seus objetivos de carreira, por exemplo. Quero crescer, quero ser promovido, quero ser uma carreira especialista, uma carreira de liderança. Você vai correr atrás do seu desenvolvimento, do estudo, de se investir em você, né, para esse desenvolvimento. Mas, claro, se você identifica que o ambiente que você está levando aqui para um ambiente corporativo não te motiva, não é no sentido de pagar curso, de fazer isso, mas do próprio te dar oportunidade, assim, de falar sobre carreira, de falar sobre o seu desenvolvimento. Aí, claro que a pessoa vai ficar desmotivada olhando para o cenário da empresa, porque se você está ali dentro, ninguém te dá uma perspectiva, não tem uma liderança que te ajuda no seu desenvolvimento, não tem, às vezes, um suporte, por exemplo, de uma área de RH, não tem como a pessoa ficar todo dia lá, não, vai dar certo, se ela não está num ambiente que vai ser favorável para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem algo que é muito nosso, algumas coisas só a gente pode fazer por nós, algumas coisas não, eu falo que a maioria delas, né? Estudar, cuidar da saúde, isso ninguém vai te tirar. Agora, claro, se você vai olhar para um ambiente que te joga para baixo, que não te dá oportunidade de crescimento, de desenvolver, você precisa olhar para aquele ambiente e entender que talvez aquele lugar não seja para você. Então, é claro que eu acho muito importante, assim, o líder tem muito esse papel, né, também, de olhar, não é de ficar, vamos lá, não é só isso, né? Não é só torcida, né? Igual torcida de esporte, mas é muito olhar para aquela pessoa e ajudá-la no desenvolvimento, motivando-a a seguir no seu desenvolvimento, mas tem que partir dela, assim. Eu já tive momentos da minha carreira que a minha desmotivação era uma coisa muito mais interna minha, de não estar feliz na área que eu estava atuando. Então, mesmo que a minha liderança chegasse e tentasse ele falar comigo, eu não ia sair do lugar, porque eu não queria, eu não estava feliz, né, ali onde eu estava. E a Elisa pergunta se existem estratégias para lidar com possíveis frustrações ao não atingir uma meta. Eu acho que a estratégia é assim,
não chore pelo que passou, sabe? Às vezes a gente fica tão presa no passado, assim, não consegui fazer isso em 2023, como eu também não consegui algumas coisas, que aí a gente para e não consegue olhar para o futuro. Então, eu acho que é pegar aquilo ali e entender assim, olha, beleza, 2023 eu não consegui fazer isso, deixa eu desenhar, lapidar isso de uma forma melhor para o próximo ano e ver se ainda faz sentido, porque às vezes não faz sentido. Um grande exemplo que eu dou, outro dia eu ouvi uma amiga colocando assim, minha meta esse ano é não comprar um curso até que eu tenha concluído todos os cursos que eu comprei. E aí eu perguntei para ela assim, beleza, mas os cursos que você comprou ainda faz sentido para você hoje? Aí ela, uns dois sim, os outros não. Eu falei, então não fica lá tentando fazer um curso, investindo seu tempo, porque tempo é vida, em algo que não vai fazer sentido para o seu desenvolvimento. E aí talvez você vai querer comprar outro curso. Beleza, conclui os dois que você comprou que faz sentido, e aí se abre para olhar, mas não fica assim, eu tenho, senão ela vai chegar no início do ano que vem com a mesma meta, porque ela também não vai ter conseguido fazer os cursos porque não fazem sentido para ela mais. Né? Então eu acho que a frustração a gente ou olha, entende como a gente pode melhorar, desenhar, né, algum objetivo, uma meta, ou a gente olha que talvez aquilo não faça sentido com quem a gente é hoje. Nossos objetivos mudaram, nossa vida mudou. Então não faz sentido eu investir energia naquele conteúdo, naquele curso, ou qualquer que seja, né, aquilo que não está mais alinhado, né, ao meu momento. Mas então, você, assim, do jeito que a gente está trocando aqui, às vezes chega a parecer que para se estabelecer metas de uma forma consistente, talvez as pessoas precisem de ajuda. Você acha que não necessariamente ou é sempre melhor? Na ajuda eu digo para mapear, entende? Olha que legal, o Pedro até comentou aqui, metas devem ser compartilhadas com as pessoas à sua volta, devem ser metas para nós mesmos. Eu acredito muito no poder de uma comunidade de ajudar a concluir metas, tipo desafios, grupos, comunidades que colocam mentoria, né? Eu, por exemplo, tenho uma meta esse ano de conhecimento. Eu entrei para uma mentoria que era muito importante para mim, para eu conseguir também manter nessa meta. Então, trazendo até para mim, sim, eu acredito assim que existem grupos e formas de você se motivar. Eu falo que às vezes até uma amiga, né? A gente, no universo feminino, a gente fala muito sobre isso. Às vezes a gente começa a fazer lá uma coisa de atividade física e tudo, e esses grupos de desafios são super sucesso porque é uma comunidade. Então você se sente ali engajada com aquelas pessoas participando, né? E às vezes com o mesmo objetivo similar. Então eu acho que dá para aproveitar de comunidades, de uma pessoa, enfim, de alguém que seja uma referência que te ajude a se manter motivado, porque às vezes é difícil fazer sozinha mesmo, a gente precisa de ajuda, né? De ter alguém ali que fale assim, que esteja ali para estender a mão e falar, você consegue, vai, porque a gente tem os nossos momentos de baixa também. Então, isso tem a ver com o que o Júlio questionou, né? Que é se o ambiente externo motiva. Mas a minha pergunta foi mais voltada ao seguinte aspecto. Se uma pessoa sem orientação consegue estabelecer esses parâmetros que a gente relacionou, né? Se ela consegue ser específica o suficiente, estabelecer aspectos mensuráveis, realmente processar e se questionar se é atingível, se realmente é relevante. Eu imagino que, sem dúvida nenhuma, se tiver alguém com conhecimento para assessorar, seria melhor, né? Sim, sem dúvida. Quando você tem um mentor, uma pessoa que seja uma referência para você, você consegue não só partir para a técnica, né? Que foi o que a gente falou lá no início. Não é só abrir lá no Google para olhar assim, o que é o método SMART? Beleza, igual a gente falou aqui, né? E vamos fazer. É mais profundo. Até pela questão, por exemplo, do Azinho, né? Que me pegou aí, que me deu branco. Às vezes, da sua cabeça é totalmente atingível, mas se você tiver uma troca ali com o seu mentor e entender e conversar com aquela pessoa, seja com um amigo, seja alguém da família, a pessoa falar, Estécia, tá muito ousada. Aí, vamos pensar aqui, se dá, faz o cálculo, volta aí, né? Todos esses aspectos. Então, sem dúvida, quando você tem uma orientação, principalmente para alguém que já teve, né, como comentaram, várias frustrações, de ter a mesma sensação de não cumprir, tem que entender com mais profundidade ali o que está acontecendo, onde que está faltando aí definir, né? Assim, faltando ficar de uma forma que seja possível, né? Exatamente, de concluir. E onde entram as outras competências
porque muitas vezes, para se atingir essa meta proposta, ela pode ser específica, mensurável, atingível, relevante, você estabelece o tempo, mas ainda assim eu dependo de outras competências. Eu vou dar um exemplo aqui. Acho que nessas horas falar de dieta é ótimo, porque quase quem não interage, né, com esse desafio de nunca comer algo que, vamos dizer, não é ideal, né, ou fugir sempre da tentação. Então, uma dieta, talvez eu consiga mapear todos esses 5 pontos, mas talvez me falte, e aí eu já estou dando aqui parte da resposta, disciplina, organização. Então, às vezes, as metas para serem cumpridas precisam de outras competências, né? Quais são, como é que a gente cobre elas, como gerenciar? Acho que você falou, a principal, assim, que eu acho é ter disciplina, ter compromisso com você mesmo, né? Eu acho que autorresponsabilidade. Então, assim, você não vai poder culpar outra pessoa por não ter conseguido a sua meta, porque isso é o que as pessoas mais fazem. Olha e fala, eu não consegui hoje porque estava chovendo, porque o elevador quebrou, tipo, eu saí para correr, né, por exemplo. E aí você joga aquilo para fora, por isso que eu falo que existe uma dualidade aí, né? É uma questão de você depender tanto do externo, que aquilo define como você vai cumprir e se você vai cumprir a sua meta, e ao mesmo tempo você lutar para entender que aquilo tem que ser o seu motivador, né? Também pode ser o seu motivador, que é o caso de uma comunidade, né? Um grupo. Então, eu acho que autorresponsabilidade, disciplina, né? Foco realmente ali, entender que aquilo é o seu objetivo, persistência, né? Eu falo que tem que ter muito, assim. Lidar com a frustração também, de muitas vezes você ter colocado algo e ter que recalcular a rota, e tá tudo bem, não é porque você não tá conseguindo fazer 15, não consegui, sei lá, em janeiro, fazer os 15 dos 30 treinos, que eu não vou conseguir em fevereiro, que eu vou abandonar essa meta. Isso a gente vê igual, por isso que eu falo que emagrecimento é um ótimo exemplo, emagrecimento, atividade física e tudo, porque é exatamente assim, quantas vezes a gente foi no médico, aí fez, cumpriu. Aí, de repente, largou aquilo como se fosse um fim, como se não fosse mudar o seu estilo de vida, não ter consistência. Então, quando você não tem consistência, não vira um hábito, volta tudo de novo. Aí você vai no mesmo médico, aí você olha sua ficha e fala, nossa, eu achava que eu estava ruim naquela época lá do meu análise de bioimpedância, eu estava ótima. E agora eu tô pior do que eu estava antes. E tô voltando, né? Volto com o arrependido aí depois desse processo. Então, acho que eu falei várias, né? Aí autorresponsabilidade, disciplina, persistência, sem dúvida, são coisas importantes. Mas assim, eu acho que a autorresponsabilidade de entender que aquilo que você definiu, foi você que definiu, né? Não foi o Bruno que falou, Esté, você tem que fazer isso? Não, eu que fui lá e coloquei. Então, se eu defini e coloquei, por que eu não vou ser responsável, né? Por conseguir atingir? Tem uma pergunta aqui que eu não sei se é para você ou para mim, mas como definir metas e objetivos financeiros? Para você. Pode falar que você tem certeza que você vai ter que é um especialista da área. Eu acho que indiretamente as teorias, os tópicos que a gente levantou aqui têm total correlação. Quando as pessoas falam de metas financeiras, em geral elas estão falando de comprar alguma coisa de talvez nem tanto valor ou maior valor, alguém que é menos privilegiado e precisa guardar dinheiro porque quer muito um iPhone, alguém que já está com planos mais ousados, quer comprar uma casa ou um terreno ou alguma coisa assim. Ou até metas financeiras menores, de querer estruturar uma aposentadoria, querer fazer um fundo de emergência. Então, acho que tem metas financeiras que estão associadas a esse lado e tem metas financeiras que dependem de uma mudança de estágio. Então, se eu como todo mundo, né, comecei do zero. Então, não tinha como, enquanto eu estava ganhando R$2.000, querer estipular uma meta de comprar uma casa, porque era muito distante. Eu estava mais ali para o desafio de guardar R$50 por mês. Então, embora, lógico, que eu quisesse a casa. Mas então eu tinha que definir gatilhos, né? Eu acho que o primeiro passo é que eu precisava ganhar mais. Para depois conseguir ter chances de atingir aquela outra meta. Então, parecida com o que você falou,
não tem como ninguém sair do zero e falar que vai fazer uma prova de triatlon amanhã. A pessoa precisa já estar num nível muito bom dentro dos esportes que envolvem o triatlon, para daí ela estabelecer esses próximos passos. Então, respondendo a pergunta da Bruna, eu acho que e aí a gente volta, né? Aquelas teorias, elas batem nisso, né? Quando você vê se é atingível ou não, você responde isso. E quando você cria estágios, mesmo que num primeiro momento você de fato não tenha dinheiro, condições de comprar uma casa, mas você começa guardando o que é possível. Então, uma realidade, ganho R$ 2.000, vou guardar 50 ou 100, é possível? E vou, paralelamente, em outros 100 ou 200, eu não vou guardar, mas eu vou investir em educação e conhecimento, que possivelmente, bem utilizado, é o que vai me permitir passar a ganhar 4, 5, 6. E aí eu vou passar a guardar mais. Então, estabelecer esses níveis, os degraus, aí, os estágios, eu acho que é essencial. A Silvana, eu acredito que tudo que vamos fazer depende 100% de atitude própria, de ir ao encontro do novo. É você quem procura crescer e correr atrás do conhecimento para desenvolver qualquer área da sua vida. Obrigado, Silvana, pelo comentário. Eu vejo que encontra aqui o comentário dela com o que eu falei no início, e que é uma coisa que eu defendo muito, que é o querer, né? A primeira coisa que eu converso, só para ilustrar, eu estou fazendo um curso para me tornar mentor, coach. Aqui nos Estados Unidos, coach e mentor é o mesmo curso, tem a mesma competência. Mas, independente disso, eu fui convidado, eu pedalo com o reitor de Colômbia. Eu estudei na Penn, mas eu pedalo com o reitor de Colômbia, e ele, são todas as pessoas, né, o mundo acadêmico é pequeno, ele recomendou para um grupo de mentoria da Universidade de Nova York que eu fosse lá para ser um dos caras para mentorar um grupo. Então, é um grupo de 30 mentorados para um grupo de 10 líderes, de mentores. Então, e lógico, eu não tinha preparo, eles queriam mixar caras que são de mercado e que não têm experiência de vida, mas não têm esse preparo tão específico, e foi em razão disso que eu falei, nossa, eu vou estudar esse negócio. Mas a primeira coisa que eu trabalho com eles, e que eu já trabalhava com pessoas que trabalham comigo, é o que você quer. Assim, de fato, o que verdadeiramente você quer? Então, eu quero ser piloto de avião. Você tem certeza? Sabe que você vai ficar fora de casa, você sabe que você vai viajar muito, você sabe que o universo das companhias aéreas é super instável, ou você acha que você vai... Quantas vezes você acha que você vai ser demitido na sua carreira? Talvez você dê sorte, mas em geral, ainda mais no Brasil, as companhias aéreas duram um tempo e desaparecem. A Varig existia, sumiu. A VASP sumiu. Aí surgiu a Gol, está quebrada agora. Não estou dizendo que ela vai fechar, né? Mas está quase pedindo falência. Então é um mercado instável, mas sem aprofundar em qualquer indústria, é mais assim, você está disposto a pagar os preços e o custo? Realmente é o que você quer? Porque o cara, o seu amigo, cliente que vai fazer a prova de triatlon, ele sabe que provavelmente ele está acordando super cedo, ele não pode comer nada. Boa parte da vida dele inteira tem que se ajustar a esse propósito, né? Então, acho que o que a Silvana falou aqui, eu leio isso e traduzo dessa forma. Eu acredito que tudo que vamos fazer depende 100% de atitude própria, de ir ao encontro do novo, enfim. Mas eu não quero monopolizar a conversa aqui. Esther falou muito sobre LinkedIn no início. Quais dicas ela pode dar para que o LinkedIn seja positivo? O LinkedIn, como eu falei, é uma rede social profissional, né? Assim como a gente tem o Instagram, ele é uma rede ali muito de marca pessoal, né? Que foi o que eu me especializei em construir ali dentro, mas principalmente usar para conexões, né? Eu acho que esse compartilhar ali, ter um perfil legal, né? Que conte a sua trajetória profissional e de vida, né? Não é só sobre onde você formou, mas as experiências profissionais ali que você teve. E o objetivo principal, né? Para quem às vezes não tá lá, né? Não usa tanto,
é exatamente assim, hoje é uma rede de networking de conexões profissionais. Tanto seja você empreendedor, seja você uma pessoa que trabalha em empresa e quer seguir, né, uma carreira aqui no Brasil, né, que a gente chama de CLT, é uma ferramenta muito legal para se posicionar e estar ali em busca dessas conexões, porque com a pandemia, né, teve um boom muito grande do LinkedIn exatamente por isso, porque a gente parou de, igual você pedala, né, com o reitor de uma super universidade reconhecida, a gente parou de ter essas pequenas oportunidades, né, por um tempo. E aí, com isso, a rede cresceu muito, né, se desenvolveu muito exatamente, enxergando o potencial que tinha ali, às vezes de você ver um conteúdo, né, que o Bruno fez, que eu fiz, entender ali que faz sentido, que conecta, para estabelecer essa conexão e conseguir, né, crescer também ali, alavancar, conseguir oportunidade de emprego, uma oportunidade de negócio. Então, eu recomendo muito, né? Se quem está assistindo ainda não tem um perfil, que crie, né? Que acompanhe, o Bruno me acompanhe lá também, que é bem interessante, assim, as possibilidades que a rede abriu em relação a negócios e tudo, né? Eu conheci uma sócia minha de um projeto por lá, por um conteúdo que ela, né, produziu lá, e eu a conheci, fui para São Paulo, encontrei com ela, e tudo vindo de lá. Se fosse talvez no mundo real, né, ali que não estava no online, a gente não tivesse conhecido, porque no pessoal a gente não se conectava tanto, mas no profissional a gente tinha muitas conexões ali que faziam sentido. A Bruna escreveu: eu sempre acho mais fácil começar do que me automotivar no meio do caminho. Aí que o bicho pega. Eu falo que é o primeiro dia, né? Você faz a matrícula na academia, você vai a primeira semana, depois você nunca mais vai na academia e aparece lá. Agora, isso não tem a ver também um pouco com personalidade? Sim, tem muito a ver com personalidade. Eu acho que faz sentido a questão de personalidade, a parte comportamental, sem dúvida. Mas eu acho que é principalmente assim, se ela está começando algo que eu falei lá no início, que faz sentido para ela, que é relevante, que entra no Rzinho da Smart. Porque se aquilo não é relevante para ela, é a mesma coisa de atividade física. Quantas vezes eu fui, né, me matriculei na academia minha vida toda e não ia, até eu entender assim, bom, eu só funciono se tiver uma pessoa indo comigo que é um personal. Então, se eu não tiver o personal, eu não vou. Se for uma atividade aeróbica, de ficar, por exemplo, não sei, fazendo uma caminhada, um step, qualquer outras coisas lá, não funciona para mim. Eu gosto de ir na bicicleta indoor, né, que tem aqui. Então é isso, eu fui começar atividades também que eu gosto, porque senão eu ficava olhando todo mundo. Imagina se eu acordo e falo, eu quero fazer um triatlo. Eu ia desistir no primeiro dia que eu tivesse que fazer as 3 coisas no mesmo dia. Enquanto você faz uma por dia, até poderia ir. Um dia você nada, um dia você corre e um dia você pedala. Mas aí algum dia eu ia falar, gente, não tem condição. Porque pedalar, por exemplo, eu sou péssima de bicicleta. Então, por exemplo, eu ia desistir nesse dia, que era, né, a terceira parte ali da prova. Então, acho que é muito isso. Ela olhar assim, você está começando algo que é relevante para você? Está fazendo sentido com o seu objetivo? Ou você está começando algo muito nesse efeito aí, início do ano, que é muito assim, né? Todo mundo fazendo, e de repente você fala, eu também tenho que fazer, eu também tenho que fazer, mas você nem sabe se aquilo é relevante para você. A Taíde pergunta: posso revisar uma meta ao longo do período? Exemplo, aumentar ou diminuir o número de treinos? Acho que você comentou isso durante o papo. Isso é importante para você. É igual eu falei, às vezes para essa pessoa não funciona como não funciona para mim, que contar aí durante o ano. Funciona contar no mês e de repente eu percebo que se eu coloquei 10 e consegui cumprir 15, talvez faça sentido eu aumentar para 15. Ou se eu prometi 10 e realmente consegui 5, tá, o que foi esse 5? Foi falta de disciplina do mês? Foi um período que aconteceu aquilo que vale a pena eu revisitar? Ou realmente é o máximo que eu vou conseguir fazer? Né? É se questionar. Sempre para diminuir, se questione mais do que para aumentar. Né? Eu acho que a gente tem que olhar e falar assim, realmente foi um momento, né? Foi algo que aconteceu ali. Olha a pergunta do Júlio, que eu acho muito boa. Vale adicionar pessoas que você não conhece no LinkedIn? Sim, inclusive eu não conheço 11 mil pessoas pessoalmente que eu tenho lá e tenho 11 mil pessoas lá. Eu acredito que
Claro que existe um filtro, né? Você pode ser estratégico também de adicionar, até porque você tem um limite de 30 mil conexões. Então, assim, realmente, você começar a adicionar todo mundo, for uma pessoa muito produtor de conteúdo, mas existe uma estratégia que você pode mudar lá o seu botão conectar para seguir. Por exemplo, eu que produzo muito conteúdo, para mim não é sentido conectar com todo mundo. Eu tenho 11 mil pessoas que me seguem, mas eu sou conectada tipo com 6, né? Com metade mais ou menos ali do que me segue. Que é como funciona na reciprocidade. A partir do momento que você conecta, você também tem acesso ao conteúdo. Não é igual o Instagram, né? Que a gente tem que seguir, a pessoa tem que seguir de volta para aquilo, para essa, né, conexão, acompanhar o conteúdo aí, fazer sentido. Mas lá, por ser profissional, muitas vezes você não vai conhecer todo mundo da sua área. É uma grande oportunidade, por exemplo, de eu pesquisar outras mentoras, outras pessoas profissionais. Eu tenho muitas pessoas que trabalham no mesmo nicho que eu, de mentoria, de coaching, de tudo, e a gente se segue, a gente se ajuda, promove evento junto, faz coisas juntos também, né? Também usar isso de forma estratégica, não só, né? Sendo assim, não é, eu falo que não é Facebook, não é para você adicionar o seu amigo que é seu amigo da vida real. Ali você pode fazer, né? Construir relações e ter oportunidades também de negócio. E chegou uma mensagem, não aqui no chat, né, mas no privado do Instagram, a pessoa perguntando o seguinte: mas a pessoa, quando adiciona uma pessoa, outro que ela não conhece, adiciona direto ou manda uma mensagem dizendo trabalho na mesma área, queria me conectar, Não, é de falo alguma bom coisa? você mande uma mensagem, que você fale assim, oi, vi aqui, gostei do seu conteúdo, ou sou da sua área, gostaria de aumentar minhas conexões para essa área específica. É de bom tom, né, que a gente fala, mandar uma mensagem sim. Não precisa ser um textão, mas uma mensagem ali introdutória realmente para poder adicionar. E hoje, você falou que você, então, qual é a sua atividade principal? Você mentora outras pessoas? É a atividade principal? Sim, eu mentoro profissionais, né? Hoje eu estou focada mais eu atendo, enfim, todos os públicos, quem é transição de carreira, quem transição de carreira seja mudar de empresa, mudar de área ou ir empreender, né? Que são os 3 tipos mais comuns aí de transição. E também agora, né, que eu virei uma chavinha aí com a maternidade também e tenho focado também nessa parte de ajudar mães a se posicionarem no mercado, a se prepararem, né, para os períodos aí quando você está tentando engravidar, como você prepara a sua carreira, como que você entende como que vai ser essa construção, como vai ser esse retorno também, né, da licença, que ainda é um grande desafio, né, aqui, pelo menos no Brasil, existem muitas demissões de mães no retorno à maternidade e cada vez mais a sociedade está olhando para isso, né? Então eu mentoro elas no processo, tanto, por exemplo, de construção de um LinkedIn estratégico, de produção de conteúdo lá, para entender os objetivos, né? Qual é a ação? Eu quero mudar de empresa, eu quero fazer uma transição de carreira agora que eu sou mãe, quero empreender. Como que ela vai organizar todos esses âmbitos de vida, né, que a gente falou aqui, para ter um planejamento, né, financeiro, de saúde, de tudo que ela vai precisar para conseguir fazer essa transição. E aí essas mentorias sempre individuais? Eu tenho individuais e tenho em grupo. No momento eu não tenho nenhuma em grupo aberta, então estou mais focada no individual mesmo. Pretendo em 2024 abrir em grupo, principalmente falando com esse público feminino e materno aí, que eu mais do que nunca, né, sei das tremendas necessidades aí que temos. Mas atualmente é no individual. E chegou mais uma pergunta aqui no direct, que eu acho que, lógico, disparou a curiosidade. Esther, você poderia contar por que e como você entrou em burnout? Sim. Então, vamos lá. Eu trabalhei, né, numa empresa que tinha um ritmo muito diferente. Eu vinha de um ramo mais tradicional, indústria, né, e tudo, e fui trabalhar numa empresa startup. E o ritmo era muito frenético, eu sempre me cobrei muito essa entrega e eu mergulhei naquele universo de uma forma que a empresa passou a ser a minha vida. Então, eu não cuidei da minha saúde, então eu tive um super ganho de peso, não cuidei da minha saúde mental, não cuidei da minha saúde física, terminei relacionamento, não vi a minha família, toda a minha roda que hoje eu trabalho, né, com os clientes, ela despencou, assim, eu já não conseguia. E aí, o burnout, né, para quem
já teve, eu tenho curiosidade de saber, é basicamente você dá uma tela preta, assim. Você não consegue agir mais, você não consegue pensar, você tem sintomas físicos pesados, né? Assim, algumas pessoas desenvolvem síndrome de pânico, mas eu basicamente eu não conseguia lembrar de nada, eu esquecia de fazer várias coisas, minhas mesmas, pessoais e profissionais. E uma ansiedade gigante, assim, você sente seu coração disparado. É uma sensação horrível, assim. É uma das piores coisas que você pode passar. E eu falo que se uma pessoa sente essa angústia, se você tá com isso, né? Eu falo que tem um nó, assim, tem sempre um bolo aqui na sua garganta. É o que você sente, a sensação que você vai sufocar e você não lembra, você começa a ter uma disfunção mesmo, né? Você não funciona devidamente em todos os âmbitos da sua vida. E foi desencadeado por, claro, tinha um ambiente propício a isso, mas eu absorvi aquilo como sendo minha vida, como se fosse tudo, né? E esqueci, na verdade, eu esqueci de tudo, né? E fiquei ali entregue a isso. Inclusive, eu gosto muito dos conteúdos da Isabela Camargo, sou super fã dela, exatamente porque ela fala muito disso, gente. Né, já tô fazendo um publi aqui, mas é super assim, acho que ela fala super bem sobre essa sensação e como isso é destruidor, né, assim, para a vida. Mas pelo menos eu vejo pelo lado bom, às vezes o seu corpo dá um sinal de que uma mudança tem que acontecer e a gente desencadeia muitas mudanças e transições desse processo, mas que eu desejo que ninguém passe por isso. Que veja antes, do primeiro sinal de alerta. E foi aí que você saiu dessa empresa. Isso, exatamente. E eu saí, assim, eu falo que eu contribuo hoje para as pessoas não saírem como eu saí, que foi literalmente assim, eu joguei a caneta e falei, eu preciso sair daqui. Eu não tinha um planejamento, né, perfeito, assim, financeiro, de vida, o que eu ia fazer, o que era o meu próximo passo. Eu fui descobrindo isso nos outros meses quando eu consegui voltar a funcionar, né, depois desse processo. E hoje eu busco muito isso. Se você tá sentindo essa coisa esquisita ali, que não é nem o nó na garganta ainda, estruture isso para você fazer essa transição e essa mudança de uma forma, né, que não atrapalhe a sua saúde financeira, sua saúde física, mental, seus relacionamentos, que você consiga construir, que é tipo mudar de emprego, mudar de área e empreender, mas com uma construção e um respiro, né, para não ser caiu a caneta ou, né, realmente não conseguir ele mais performar e funcionar normalmente. Eu estive com a Isa sexta e sábado, agora em Miami. Eu vi, eu vi que ela tava. Ela é maravilhosa. Nossa, ela é maravilhosa. A gente estava no mesmo evento, palestrando no mesmo evento, logicamente temas diferentes, mas eu reencontrei ela já veio no meu videocast aqui em Nova York, então acaba que é uma amiga de origem virtual, cibernética, mas que foi para o mundo real. Sim, não, e os conteúdos dela são assim essenciais e o mais legal, ela está conseguindo levar isso para as empresas, né? Trabalhar dentro das empresas, que são muitas vezes o ambiente também que ajuda a gente a sofrer esses processos. Sim, em geral é o ambiente causador, né? Exatamente. O que a gente esqueceu de mencionar, de comentar, de abordar sobre o foco aqui nosso, que é estabelecer metas? Nossa, a gente falou de tantas coisas. A gente comeu alguma bola, deixamos alguma coisa para trás? Eu acho que uma coisa que é importante falar para as pessoas aqui, né, que estão assistindo a gente, é que quando a gente fala de metas possíveis, né, não é olhando muito para o seu universo, o que é possível para você. Você trouxe um ótimo exemplo, assim, no universo de uma pessoa guardar dinheiro quando ela ganha R$2.000 é R$50. De uma pessoa que ganha 30 mil é para ela comprar um apartamento. Então, assim, entenda o que é seu universo e o que é possível dentro dele, né? Porque só você sabe a sua realidade em todos os aspectos, né? Como você está emocionalmente, fisicamente, a sua saúde financeira, a sua família, como que isso tá para você conseguir definir, né? Ter esses objetivos e essas metas. Então, é muito importante, eu acho que entender, né, o seu universo e ver o que é possível para você, né? Para você não ficar aí no seu possível, que para mim hoje, né,
me exercitar ali na academia, enfim, e achar que eu tenho que fazer um triatlon porque tá todo mundo fazendo, né? Olhar, compara, eu falo que compare-se com você mesmo. Como você estava no passado, como você quer estar esse ano, porque essa régua que a gente quer, né, colocar ali do outro, do grupo, muitas vezes ela causa frustração e até paralisa mesmo, faz com que a gente procrastine, porque a gente acha que nunca vai ser capaz de atingir o que o outro atingiu, e às vezes aquilo não tem relevância, né? Não é pra gente ali naquele momento importante. Existem outras coisas que são importantes. Maravilha. Então, acho que a gente cobriu tudo. Inclusive, agradecer aqui o Júlio, a Taíde, mandaram mensagens nos parabenizando, agradecendo. A gente aqui tem que agradecer pela participação, pela audiência. Para nós é quase não, pelo menos para nós é uma diversão bater papo, né? Sim, eu gosto. Tava com saudade de fazer live. Fiquei muito feliz com o convite aí, que esses últimos 3 meses foi pura maternidade aqui. Agora que eu tô voltando, voltei essa semana, inclusive, a atender, né? Enfim. Então, foi muito legal. Gosto sempre de compartilhar e obrigado a todo mundo aí, né, pela audiência, pelos comentários, né, pelas contribuições. Foi super prazeroso para mim. Então, você acabou de ser mãe. Sim, tem 3 meses. Parabéns. Obrigada. Muito feliz, muito desafiador. Imagina. Bom, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Espero que a gente se reencontre pessoalmente. Quem sabe você vem para cá e a gente faz um videocast aqui no estúdio. Nossa, é um prazer. Eu amo. Já fui, assim, sou apaixonada por Nova York. Nova York é uma cidade incrível. Só para não terminar aqui sem ler, um ótimo exemplo. Eu escutei muito para eu me preparar financeiramente antes de sair do estável. Mas o que mais me prejudicava era a saúde. Então, super necessário. Não esperava afetar sua saúde. Eu imagino que não espere afetar sua saúde. Parabéns, sou enfermeira. Minha meta é trabalhar com acessórios. Muito bem, vai empreender aí, ó, uma transição. Muitíssimo obrigado, então, todo mundo que nos acompanhou até aqui e você, Esther, pelo tempo. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, foi maravilhoso aí a condução e estar participando aí com você. Uma ótima semana para você e para todos e nos reencontramos. Terça-feira que vem você também está convidada para vir aqui assistir meu próximo bate-papo. Claro, vamos estar juntos. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, tchau.